Gente, que isso, hein? Hoje começa a nossa série. Tá com nada esse lado aqui, hein? Hoje começa a nossa série Recap. É isso. Vou dar mais uma chance pra vocês. Vai lá. No 3, tá? É pra ser bem animado, gente. Vamos lá, vem. 1, 2, 3. Hoje começa a nossa série. É isso. Você pode aplaudir a Jesus? Amém. Gente, então como a gente vem anunciado, hoje a gente vai dar início à nossa série. Que é isso, hein? Que arte é essa? Tá muito lindo isso aqui, hein? Muito lindo. Pra quem não sabe, essa nossa série vai ser sobre esse livro aqui, ó. O Evangelho de Deus. Gente, esse livro aqui, pra quem não conhece, ele é a base de muitas coisas que nós vivemos aqui como igreja. Então, muitas coisas da nossa cultura que nós vivemos, que você não vê em todo lugar, vem daqui. Então, o que eu vou pedir para vocês nessa noite? Que vocês possam prestar muita atenção. Alguém aí trouxe alguma coisa para anotar? Tem alguém? Ó, tem uns aí que salvaram, glória a Deus pela vida de vocês. Para vocês que não trouxeram, vocês são muito crentes, vocês não trouxeram porque vocês vão anotar no celular. Então anotem, porque, irmãos, eu vou aprender demais hoje aqui. Amém? Então vamos lá então. Vou passando aqui os slides para vocês verem, mas... assim, tá lindo. É pra tipo assim, quando passar vocês pularem da cadeira, irmão. Tá bom? Então vamos lá, hein? Vamos pro primeiro aqui, ó. Vamos lá. No 3, hein? Era só um teste pra ver se vocês estavam ligados mesmo. Vamos lá agora. E agora não foi. Olha aí! Hoje vai ser então o nosso primeiro dia aqui, ó. Vou selecionar aqui o dia 2/5. Ó. Mano, essa galera é diferenciada, hein? Aqui o nome, o título da nossa série, que é sobre o Evangelho de Deus. Hoje, só apresentando para vocês, a gente vai ter esses 2 capítulos. O primeiro, o que eu vou apresentar vai ser sobre o pecado, os pecados e o pecador, que inclusive a gente falou no Game Time, mas a gente vai estudar isso um pouquinho mais profundo. E o segundo vai ser uma mensagem, ó, poderosa. A pregadora da noite, ela tá cheia do óleo, irmão, vai ser incrível. Então vamos lá então, para o pecado, os pecados e o pecador. Primeiro ponto, já começa a anotar. Pecado, pecados com um S no final e pecador são coisas completamente diferentes. Você está comigo? Bate então 3 palmas aí. Todo mundo ligado, então amém. A gente vai mergulhar um pouquinho mais profundo na Bíblia para entender como que é cada um desses aspectos. O primeiro que a gente vai falar vai ser sobre o pecado. O segundo sobre os pecados e o terceiro sobre o pecador. Grande parte desses versículos está lá no livro de Romanos, essa é uma indicação para vocês lerem. É um livro extraordinário, irmão. Se você quer entender sobre o princípio, a queda, até, irmão, tudo, até quando Jesus voltar, Romanos, esse livro é absurdo, fechou? Então vamos lá então. A natureza do pecado. Você sabia, crente, que o pecado, ele é uma natureza, ele é uma essência? Quem sabia aí? Levanta a mão. Com a gente, então você que não sabe, você já vai anotando. Vou dar um tempinho para você bater uma foto, para você anotar. Como está escrito em Romanos 7:8, Paulo dizendo aqui, tá? Mas o pecado, aproveitando a oportunidade dada pelo mandamento, produziu em mim todo tipo de desejo cobiçoso, pois sem a lei o pecado está morto. Quando Paulo aqui ele fala que produziu nele todo tipo de desejo cobiçoso, o que ele está querendo dizer é que o pecado ele é uma natureza que inclina você para esses desejos. Amém? Estão pegando? Estão anotando também? Eu quero ver vocês anotando, hein? Então quando Paulo ele diz isso, ele fala basicamente o quê? Tem algo dentro de mim, é uma essência, é uma natureza, é algo que faz parte de quem eu sou e que me inclina para o mal. E aqui no final ele fala, pois sem a lei o pecado está morto. Porque está escrito lá em 1 Coríntios no capítulo 15, que o que dá força ao pecado é a lei. Não porque a lei ela é ruim, porque aqui nesse versículo de baixo ele já vai falar, e se faço o que não quero, consisto com a lei, que é boa. Então ele deixa claro que a lei ela é boa. O problema não está na lei, porque a lei de Deus ela é santa e ela é boa. O problema está em nós, porque nós somos pecadores. Entenderam?
E bom, o pecado, ele tem 3 aspectos. Fala assim, 3 aspectos. Estão fracos, pô. Vamos mais uma vez. 3 aspectos. Aí sim. O primeiro aspecto do pecado é diante de Deus. Como assim, Pedro? Diante de Deus? O pecado, a nossa natureza, ele gera frutos, que são os pecados, que a gente já vai entrar um pouquinho mais a fundo também. E todas as vezes que essa nossa natureza é manifesta, Deus é como se ele tivesse um caderninho, sabe? E ele pega e ele vai anotando assim, ó, o registro. Então o pecado, o primeiro aspecto dele é que ele está diante de Deus, como a nossa natureza. O segundo aspecto do pecado é que ele está na nossa consciência. Sabe aquela vez que você está assim, irmão, quase fazendo algo muito ruim, e tem aquela vozinha assim na sua cabeça, faz, não faz mal. Sabe aquele que não é seu amigo, que te fala bem assim, se te faz feliz, tá tudo certo. Não tá tudo certo não, tá? É exatamente isso aqui, porque o pecado ele está na nossa consciência. E é exatamente essa vozinha, sabe, que fala para você descumprir os mandamentos de Deus. O terceiro aspecto do pecado é a nossa carne, que é onde de fato habita o poder do pecado. Porque sim, de fato, nós pecamos de diversas maneiras, mas a verdade é que o maior instrumento do pecado é o nosso corpo. Inclusive, Paulo ele fala melhor sobre isso no livro de Romanos, como apresentando uma divergência no nosso corpo. Que o nosso corpo ele pode ser tanto um instrumento usado para o mal, para que cometamos pecados, quanto ele também pode ser uma arma de justiça para Deus. Você quer que o seu corpo seja o quê? Usado para o mal ou que ele seja uma arma de justiça para Deus? Tem uns aí que eu não ouvi nada, hein? Eu vou achar que você quer para o mal. É bom você pegar, tá? Vamos então para o próximo. Vocês conseguiram entender, né? Que o pecado é uma natureza. Só para ficar claro. Ficou bem claro para todo mundo? Então só para a gente finalizar. O pecado ele é uma natureza que habita dentro de nós. Ele é uma essência que está junto com a gente. Nós somos dessa forma desde que nós nascemos. E o seu filho vai nascer assim. O filho do seu filho vai nascer assim. Até que um dia Jesus volte e te entregue um corpo glorificado. Aí sim, irmão, nesse dia você não vai mais ter pecado habitando dentro de você. Amém? Quem aí está ansioso para esse dia? É isso aí. Uma salva de palmas para Jesus. Agora, a gente já entra no segundo, que são os atos, os pecados. O pecado, ele é uma natureza, então ele não tem nada a ver com a nossa conduta, irmão. Você pode, tipo assim, viver uma vida perfeita. Você pode viver uma vida que você não erra, porque tem crente que acha que ele não tem pecado. Que ele pensa, não, pô, essa semana eu não pequei, então tá tranquilo, não tem pecado dentro de mim não. Ele está totalmente errado. Ele tem pecado sim. Se você é um crente que vive sem pecar, você ainda continua sendo um pecador. Só que um pecador que não peca. Se você é um crente que peca todo santo dia, você ainda continua sendo um pecador que peca. Amém? Partindo então para os pecados, como eu pontuei, diferentemente do pecado, os pecados são os atos, são frutos da nossa natureza pecaminosa. Que nem a gente falou no Game Time, é como se fosse um exemplo de uma árvore. A essência é a madeira. A árvore em si somos nós, o pecador. E os frutos são todas as ações que nós cometemos, que essa inclinação nos leva a fazer. São esses frutos os pecados, a mentira, a ganância, a inveja, a fofoca. Todos esses fazem parte dos pecados. E aqui em Mateus 26, 28, Jesus falando, isto é o meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos, para perdão de pecados. Guarda isso, que isso é muito importante, esse perdão de pecados. Em Atos 10, 43, também está escrito, todos os profetas dão testemunho dele, que todo o que nele crê, recebe perdão dos pecados mediante o seu nome. E em Ezequiel, isso fica muito claro para a gente. Contudo, se o ímpio se afastar de todos os pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e é certo, com certeza viverá, não morrerá. Irmão, foca ali naquela paradinha laranja ali, ó. Cometeu. Se ele cometeu, então é o quê? É uma natureza? Que isso, mano. Vou até ir embora depois dessa. É uma natureza? Óbvio que não, pô. Se ele cometeu, então é uma ação. Você tem que ficar mais ligado. Os pecados, eles fazem parte do nosso agir, da nossa conduta,
das nossas escolhas. É muito importante que você tenha isso em mente, de não confundir os pecados com o pecado. Sempre tenha em mente, o pecado é uma essência. A partir do momento que você toma uma decisão, que você toma uma escolha, que você tem uma conduta, isso já não é mais pecado. Isso faz parte dos pecados. Então tudo que você faz, pecados, com S no final. Lembra sempre, irmão, se eu fiz, é no plural. Se eu sou assim, é no singular. Vocês entenderam? Se eu fiz, e se eu não, e se é o que eu sou? Boa, pegaram. Aqui a gente fala um pouquinho melhor sobre o pecado e os pecados, essa diferença. E sabendo disso, o que a gente precisa para tratar do pecado e dos nossos pecados? Porque são coisas diferentes, então tem que ter soluções diferentes. Primeiro, para os nossos pecados, nós temos uma coisa, o perdão. Lembra que eu falei para você gravar? O perdão dos pecados? Exatamente. Para os pecados, nós precisamos de perdão. E esse perdão foi entregue a você, mediante a morte de Cristo na cruz. Sabia disso? Jesus morreu por você, para que os seus pecados fossem perdoados. E Ele foi com a promessa de que um dia Ele voltaria para te entregar um corpo glorificado, para que o pecado não habite mais dentro de você. Aplaude o Senhor, pô, você pode fazer melhor. Amém. Tá todo mundo comigo? Então bate o pé então. Beleza. Agora, presta atenção aqui. Para o pecado é totalmente diferente dos pecados, porque você não precisa de perdão do pecado, você precisa de libertação. É como se você tivesse uma amarra em você e você precisasse ser liberto. E amém, você é liberto do pecado mediante o sacrifício de Cristo na cruz. O pecado já não tem mais poder sobre você, você já não é mais escravo do pecado. Assim como está escrito aqui em Romanos 6:22, isso fica claro. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, não mais do pecado, o fruto que colhem leva à santidade e o seu fim é a vida eterna. Os frutos do pecado são passageiros. Um dia Jesus vai voltar e você vai ter que pagar as contas. Mas os frutos da vida de Deus, da santidade, esses frutos, irmão, são para sempre. Para sempre. Você sempre vai ter esses frutos diante do Senhor. Para toda a sua vida, de hoje até a eternidade. Amém? Agora a gente chega no pecador. Ou seja, nós. O que define o pecador? Primeiro, não são os seus pecados, nem a sua conduta e nem os seus atos. Tem muita gente que você olha, se você perguntar para ele e falar, irmão, quem que é o pecador? Você está comigo? Bate uma palma. Teve um delay, vamos de novo. Bate 2 palmas então. Ainda teve um delay, mas a gente releva. Se você pergunta para muitas pessoas, o que é um pecador? Eu tenho certeza, irmão, que 70% até 90% vão falar para você, pecador é aquele que peca. Não, não é aquele que peca. Esse conceito está totalmente errado, pô. Não tem nada a ver com a conduta. Não tem nada a ver com aquilo que você faz. Antes de você fazer alguma coisa, você é. Um filho de Deus, ele não é filho porque ele faz a vontade de Deus. Mas pelo contrário, ele faz a vontade de Deus porque ele é filho. Ele gera frutos para Deus porque ele é filho. Assim como o pecador, ele não é pecador porque ele comete pecados, mas totalmente o contrário. Ele comete pecados porque ele é pecador, porque aquilo habita dentro dele. Aí sim os frutos são gerados. Amém? Então, Pedro, o que define o pecador? O pecador está mais relacionado com a nossa essência do que o nosso ato. Ele é pecador por constituição. Pedro, mas como assim? O que é isso, constituição? Você pode levar pela origem do homem. Se você parar para ler aqui, em Romanos 5,19 está escrito assim: pois da mesma forma que por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos justos. Pecador não é aquele que peca. Pecador não é aquele que erra, não é aquele que cai. Pecador é todo aquele que nasceu em Adão. Ou seja, toda a humanidade. Todos nós somos pecadores. Essa é uma natureza que habita dentro de nós. É uma essência. E nós somos pecadores por constituição. É a nossa origem ser pecador. E um detalhe que é muito importante, o nome Adão vem do hebraico Adam, que significa humanidade. Então significa que quando Adão caiu, quando ele desobedeceu a Deus, o pecado entrou nele. Ou seja, ele entrou em você também, que é um herdeiro disso. Por isso que você nasce com a natureza do pecado.
Mas diante de Deus, não há um questionamento de quantos pecados você cometeu, de quantos erros você cometeu, de quantas vezes você caiu, de quantas vezes você o desobedeceu. Diante de Deus só tem uma pergunta: você está atualmente em Cristo ou em Adão? Porque em Adão é o fruto ruim, é o fruto proibido. Em Cristo é o fruto vivo, é a árvore da vida, é a natureza, a essência e a vida divina de Deus. Então que nós possamos viver tendo a plena convicção: eu habito em Cristo e Cristo habita em mim. É dessa maneira que você deve levar a vida e o Evangelho. Amém? Agora a gente parte para o final. Pedro, ok, já entendi. Eu sou pecador, eu tenho a natureza do pecado e eu cometo pecados. Vocês conseguiram entender tudo isso, né? Ficou claro para todo mundo? Ficou claro para todo mundo? Beleza. Na plena salvação de Deus, nós somos libertos do pecado, perdoados pelos nossos pecados, e nós recebemos um corpo sem a natureza do pecado. Como está escrito em Romanos 6,22, nós somos libertos do pecado. Para os pecados há perdão, como está escrito nesses 2 versículos. E lá em Filipenses 3,21, está escrito que naquele dia, quando Ele vier, todos nós receberemos um corpo glorificado semelhante ao dele, sem mácula, sem pecado. A salvação de Deus, ela é plena, ela é perfeita e ela é completa. Mas você vai saber um pouquinho melhor sobre isso nos próximos capítulos, tá bom? Deus te abençoe e muito obrigado.